Então, começando aqui nossa videoaula sobre conjuntos numéricos, vamos começar a falar sobre o conjunto dos números naturais. Esses números eles surgiram pela necessidade de contar e ordenar coisas na natureza. Por isso são denominados de números naturais. Quem são esses números? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E também temos o seu subconjunto, que é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Desses dois conjuntos aqui, do conjunto principal e seu subconjunto, o que vocês puderam observar de diferença? Exato. Para quem viu que tem um asterístico, significa que é a ausência do elemento nulo. O elemento nulo é o zero. Então, quando aparecer com esse asterístico, significa que estamos excluindo o zero. Então, vamos começar a contagem pelo número 1. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. No conjunto dos números naturais, sempre podemos realizar duas operações, que são elas a adição e a multiplicação. Então, sempre que pegamos dois números naturais e realizamos uma dessas operações, o resultado sempre será um número natural. Então, aqui, A e B, pertencente ao conjunto dos números naturais. Traduzindo isso para a linguagem matemática. Então, A e B, esse E significa pertence e o N vocês já viram que representa o conjunto dos números naturais. Então, o resultado de qualquer adição ou multiplicação sempre será um número natural. Exemplo: 5 mais 9 igual a 14. 4 vezes 3 igual a 12. E ambos os resultados, 14 e 12, pertencem ao conjunto dos números naturais. Já na subtração, isso já é diferente. Observem: 5 menos 3 igual a 2. 2 pertence ao conjunto dos números naturais. Já fazendo ao contrário, 3 menos 5, teremos 2 negativo. E 2 negativo não pertence ao conjunto dos números naturais. Em representação matemática, vai aparecer esse E com traço, que representa o não pertence. Outro exemplo: 5 dividido por 2 dá 2,5. E também 2,5 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, podemos concluir que o conjunto dos números naturais é fechado para as operações de adição e multiplicação. E agora vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Então, quem são esses números? Então, partindo aqui do zero para a direita, temos 1, 2, 3 e assim por diante. Do zero para a esquerda, temos 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo e assim por diante. Reparem que do zero para a direita é o conjunto que já vimos anteriormente, que é o conjunto dos números naturais. Então, podemos dizer que o conjunto dos números naturais, os naturais, estão contidos nos números inteiros, ou que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. E essa ideia de números negativos apareceu na Índia, associada a problemas comerciais, que envolviam dívidas. E é muito comum a gente ver isso em saldo bancário. Se tem um saldo negativo, significa que eu tenho uma dívida. Então, continuando. Conjunto dos números inteiros. Temos aqui a ideia de simétrico ou oposto de um número. Observem a reta numérica. Então, temos aqui, pegando o 2, então temos 1, 2 unidades até chegar no zero. Para a esquerda, 1, 2 unidades, chegamos no seu oposto, ou simétrico, porque 2 unidades da direita, 2 unidades para a esquerda. Então, temos 2 negativo. Outros exemplos: simétrico ou oposto de 1, menos 1. O oposto de menos 4, ou 4 negativo, é o 4 positivo. Simétrico de 15, 15 negativo. E outras ideias a mais, que são as ideias dos seus subconjuntos. Então, temos aqui inteiros não nulos, inteiros não negativos e inteiros positivos.
Então aqui na primeira parte dos não nulos, temos menos 1, menos 2, 3 negativo, e assim por diante. E temos 1, 2, 3, então infinito. E reparem que não tem a presença do número 0, porque estamos excluindo, ó, reparem, asterístico, estamos excluindo o elemento nulo, ou seja, o 0. Agora, inteiros não negativos. Significa que estamos pegando o conjunto dos números naturais. Então temos 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, inteiros positivos. Então, inteiros positivos, representado pelo Z, o asterístico e o sinal de mais. Então temos 1, 2, 3, 4. Estamos pegando os números naturais e excluindo o 0. Agora, inteiros não positivos e inteiros negativos. Então, aqui os inteiros não positivos. Então, temos 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo e assim por diante. E o 0 está presente nesse conjunto, porque estamos pegando os não positivos. 0 ele é neutro. O que já acontece aqui no quinto exemplo, inteiros negativos. Então, os inteiros negativos, vamos começar aqui de menos 1 e indo aqui, ó, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo e assim por diante. Asterístico, então, significa que estamos excluindo o número 0. Então, com essa introdução dos números negativos, permitiu ampliar o campo das operações. Agora é possível fazer qualquer subtração sem nenhum tipo de restrição. Então, esse conjunto dos números inteiros, ele é fechado para as operações adição, multiplicação e subtração. Mas ainda não conseguimos realizar a divisão, que vamos ver isso aí no próximo vídeo, falando sobre o conjunto dos números racionais. Então agora, verdadeiro ou falso? 2 negativo pertence ao conjunto dos números naturais? 0 pertence ao conjunto dos números naturais? 4 menos 10, o resultado pertence aos números inteiros? O conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos números naturais? Pause o vídeo, pense um pouquinho e já teremos as respostas. Pronto, voltamos, vamos ver o que vocês responderam. Então aqui no item A, falso. Por que é falso? 2 negativo pertence ao conjunto dos números inteiros. B. Parabéns para você que respondeu verdadeiro. Sim, 0 pertence ao conjunto dos números naturais. A C. Para quem respondeu verdadeiro, sim, é verdadeiro. Por quê? 4 menos 10 vai resultar em 6 negativo. E 6 negativo pertence ao conjunto dos números inteiros. E o D, falso. Números inteiros não é um subconjunto dos números naturais. Isso aqui é ao contrário. Os números naturais, que é um conjunto dos números inteiros. Então aqui, relembrando, temos aqui o conjunto dos números inteiros. E essa parte é um subconjunto dos números inteiros. Então, os números naturais é um pedacinho do conjunto dos números inteiros. Então, por isso que a alternativa era falsa. E aqui numa representação de diagrama, essa aqui que está em lilás representa os números naturais. E o que está aqui em roxo, meio azul, sei lá, representa os números inteiros. Então, os números inteiros abraçam os números naturais. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários. Compartilhe, deixe seu like. E até o próximo vídeo sobre números racionais.